Eu tive o câncer de ovário. Muitas pessoas pensam que é de mama, mas não foi. Foi câncer no ovário. E assim, Rodrigo, eu fui tirar o meu DIU e de repente deu tudo errado. Foi dia 1º de julho de 2021. Fui tirar meu DIU para trocar, colocar um novo. E deu tudo errado. Aí deu tudo errado, tal. Não vou me pegar nesse dia. Fui liberada para casa de noite. E vocês sabem que trocar o DIU é muito simples, uma coisa muito simples. Mas tive hemorragia, tal. E de noite o médico falou: André, pode ir para casa, que automaticamente daqui a uns dias você tá bem. Então, beleza. Só que eu não fiquei bem. Demorou 2, 3 dias, minha barriguinha inchou muito, meu abdômen inchou demais. Aí fui procurando outros médicos, tal, e chegou na conclusão que o meu útero tinha sido perfurado. Então, para eles era isso, que eu estava tendo toda aquela hemorragia e tal. E então marcou para tirar. Falou: André, vai ter que tirar o útero, o ovário e tal. Beleza. Falei: maravilha, já tenho meus meninos grandes, né? Tá ok. Eu e o Elias não. Ainda eu lembro que o Elias falou assim: não, a gente só quer que ela fique bem. No dia 19 de julho, eu fui internada para isso, para tirar o ovário e tal. E estava na pandemia. Então, o Elias não pôde entrar. Me deixou na Unimed, ficou lá na recepção e eu entrei. Naquele dia, quando o médico foi me abrir para tirar o útero e os ovários, aí ele viu que estava tudo tomado. Já tinha pego o ovário, o útero, o peritônio, água no pulmão. Meu Deus. E isso. Quando eu acordei, que eu voltei da anestesia, que eu vi que já era 4 horas da tarde, eu achei estranho. Porque eu falei: nossa, minha cirurgia estava marcada para 7 da manhã, eu só estou acordando essa hora, eu achei esquisito. Quando eu fui para o quarto, eles já tinham liberado o Elias para ficar comigo. Aí chegou o Elias, chegou os médicos, aí eles me deram a notícia. Naquela hora eu pensei que eu fosse morrer, sabe? Naquela hora eu pensei assim: acabou para mim, a minha vida acabou aqui. É isso, é essa a sensação. O fim da linha é uma sentença de morte. Tipo, e a gravidade que estava muito grave. Mas o médico já falou direto. Já falou direto: André, a gente não tirou seu útero, não deu para mexer. Então, eles não fizeram nada, eles só abriram, chamaram a equipe para ver, para fazer biópsia, para tirar pedaços para fazer biópsia e tal, e não pôde. Ele falou desse jeito para mim: é como se fosse o seu abdômen, o seu útero, tá como se fosse uma parede com reboco caindo, tá tudo assim. Meu Deus. Então, assim, foi muito triste para mim receber essa notícia, porque você entra pensando uma coisa, porque no outro dia de manhãzinha eu já teria alta, e ali eu já fiquei 15 dias, já começou químio, já começou tudo. Foi assim, por Deus, Rodrigo, eu desmaiava uns 10 vezes por dia. Eu falava, eu levantava para cair. Eu não podia ir do meu quarto na cozinha que eu desmaiava. Não podia. Eu desmaiava. Você estava conversando comigo sentado, eu desmaiava sentada. Eu tava conversando assim, ó. Até um dia o Carlinhos estava em casa, estava ele e o Elias, assim, eu estava sentada. De repente, quando eu acordo, eu já estava no quarto, porque eu desmaiei sentada lá na minha área da minha casa. Então, assim, eu desmaiava muito. Aí Deus usou esse pastor. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira de manhã, eu acordei bem. Acordei bem e sem noção. Sabe quando você acorda, levanta, disposta. Tomei banho, o Elias tinha dado uma saída, pus uma roupa na máquina, fui para a cozinha, fiz uma tapioca, coisa que eu nem estava comendo mais, tal. Quando minha mãe ligou para mim, o Elias chegou, aí ele falou assim: André, você está diferente. Aí que eu fui perceber que eu já não estava aquela Andréia assim, debilitada, eu já estava muito melhor. Fui fazer os meus exames, o Elias falou assim: amor, vamos na Tecnolab, vamos fazer uns exames tal, para ver que eu tinha que fazer mesmo. No outro dia, o meu exame ficou pronto, a minha imunidade já estava normal. Daquele dia em diante, eu fiquei super bem. Acabou. Aquela Andréia debilitada? Imagina. Não voltei a fazer químio, nada. Fiquei boa. Fiquei 2 anos praticamente super bem. Maravilhosamente, sem requisito de doença. Porque Deus me reabilitou, Deus me curou. Eu tenho certeza que Deus me curou. Aí entra a nova história. 2024 chegou. O meu aniversário era dia 26 de janeiro, e eu percebi em janeiro, no início de janeiro, bem no comecinho do ano, que sabe quando você
você conhece mais ou menos? Você fala assim, eu não estou muito legal. Eu mesma. Fui sozinha, sem médico nenhum pedir. Pedi pro Vitor, falei para eles que eu só queria ter certeza de uma coisa e tal. Não expliquei muito nem pro meu filho. Fiz o exame. Meu culto de ação de graça estava marcado para o dia 26, bem no dia do meu aniversário. Eu abri meu exame dia 25. Quando eu abri ali, eu vi que eu estava doente de novo. Um dia antes do culto de ação de graça. Meu Deus, e como foi? Culto normal, ninguém imaginou, ninguém percebeu. Foi um baque. Quase morri, de novo. Eu e o Elias, sentamos e choramos. Mas doente de novo é que tinha voltado? Tinha voltado câncer de novo, só não sabia onde, né? Só que eu já sabia que a atividade tumoral já estava ali. Aí passou janeiro, fevereiro, março. Março. Quando deu março, aí começaram Barretos e Bauru começou a investigar. Abril, apareceu onde estava. Maio, segunda cirurgia, tão grande quanto a outra, do mesmo jeito. Aí o médico, para você ter ideia, eles desenharam na minha barriga a colostomia, onde seria a bolsinha de colostomia e tal, porque aí já estava no peritônio, no intestino e na bexiga. Esse segundo foi muito mais rápido, assim, espalhou muito mais rápido. Espalhou muito rápido, foi muito rápido. Aí eu fui um dia antes da cirurgia para os médicos desenhar onde seria a bolsinha e tal, e fiz de novo a cirurgia. E foi tudo de novo, quimioterapia, tudo de novo, que terminei em outubro agora de 2024. Nós estamos em 25, né? E o dia 21 de outubro de 2024 foi o dia da última quimioterapia agressiva que eu fiz. Então, assim, eu vivo de milagres constantes, diários. Se fosse outra pessoa, entraria num quarto, fecharia a porta e ficava lá, se lastimando, perguntando para Deus por quê e tal. Eu choro, não vou te negar. Choro muito, entro no quarto, choro. Mas depois... Você pode dizer que você, com Deus, venceu 2 cânceres. Sim. 2? 2. Porque o segundo, pelo que eu entendi, foi tão agressivo quanto o primeiro. Foi tão agressivo quanto. Você chegou a ter alguma conversa com seus filhos? Algum momento que você achou que... Assim, apesar de tudo, você pensou, tipo, ó, acho que não vou passar dessa. Você chegou a reunir seu filho, os seus filhos? Eu me despedi da minha casa, me despedi dos meus filhos. Quando eu fui para Barretos na primeira cirurgia, eu lembro de ter ido cada cantinho da minha casa, sabe? E a gente tinha reformado a minha casa, então minha casa estava bonita, confortável. Fui me despedindo das minhas plantas, de tudo. E quando eu fui subir para a cirurgia, estava todo mundo. Minha família estava Só podia subir o Elias, né? Para ficar comigo. E eu pedi para minha mãe ajudar o Elias a cuidar dos meus filhos. Falei para o Elias não casar. Me despedi do meu pai, despedi dos meus irmãos, despedi do Elias. Para ele não casar de novo? Proibi ele de casar de novo. Falei pro Andrezinho quebrar tudo que era meu, que eu tinha. Falei André, pergunta pro André, é verdade isso. Ele falou, meu Deus. Falei, André, você não vai deixar ninguém. Se o papai quiser trazer, você quebra tudo que é da mamãe. Você quebra toda a louça. Gosto muito das coisinhas da avó, né? Tudo que eu tenho, minhas roupas, vocês jogam fora, não quero ninguém usando. Me despedi. Eu me despedi, sim. Me despedi, porque assim... Não tinha certeza. Não tem como, Rodrigo. Por mais que você serve a Deus e tal, tem hora que eu falo para Deus, Senhor, seja claro, que eu não estou entendendo. Eu falo, meu Deus, dá para o Senhor dar um... Tipo assim, porque tem hora que eu não consigo entender. Eu falo, Deus, você podia escrever para mim? Podia desenhar para mim? Ou então assim... porque a gente não entende os trabalhos do Senhor.